Paz do Senhor. Hoje, os irmãos sabem, hoje é o último domingo do ano, né? Naturalmente, alguns irmãos estão de férias, já devem começar a retornar essa semana. Outros estão de férias em casa mesmo, né? Estão cansados. Outros estão trabalhando por aí. Mas hoje nós temos uma lição, irmãos, que vai nos desafiar um pouco a compreender por vários motivos. Primeiro, que é um desafio de fato explicar essa parábola. Segundo, que eu acho que o autor da lição é assim, quando eu falar mal da lição, não é que a lição esteja errada. Por exemplo, a lição de hoje não está errada, mas eu acho que o autor ele explorou a lição só pela metade, a parábola só pela metade. Faltou a outra metade que eu vou falar hoje, vou tentar falar e os irmãos vão concordar ou não comigo. O título da lição é a humildade e o amor desinteressado. Está baseado numa parábola. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é a questão de que nós estamos falando de uma parábola. Se estamos falando de uma parábola, os irmãos sabem, nós estamos aprendendo desde o começo do trimestre que uma parábola ela não trata de um caso específico. Ela é uma parábola, é uma figura de linguagem, um conjunto de figuras de linguagem que tem por finalidade transmitir uma ou mais verdades. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, nós aprendemos que não é a história do filho pródigo, é uma parábola. Aquilo ali não é um fato real, foi algo que Jesus naquele momento falou para ilustrar, não é, alguns ensinamentos que ele queria transmitir, não é isso? Então hoje nós vamos falar sobre outra parábola, ou seja, uma outra ilustração que Jesus falou para transmitir alguns ensinamentos. Por quê, irmão? Vou dar alguns exemplos da prática. Como tem pouca gente, hoje eu vou fazer como o irmão Júnior, vou provocar vocês, certo? E vou falar algumas coisas erradas para vocês me corrigirem. Eu não sou da área de educação como Thaísa, né? Que bota o povo para fazer dinâmica, ficar aquelas coisas dela, mas eu vou provocar vocês um pouquinho para vocês discordarem de mim em algumas coisas que eu vou falar. Olha só, eu já vi aí por fora alguém falar, inclusive eu estava num evento outro dia e uma pessoa que não é crente foi inventar de pregar a Bíblia. Você sabe que às vezes o crente pregando a Bíblia já fala algumas coisas que não deve. Imagine quem não é crente. E a pessoa começou a dar lição de moral no público e dizer assim: olha, vocês quando fizerem uma festa, vocês têm que convidar para a festa os pobres, né, os mancos, ou não sei o quê, porque está escrito na Bíblia isso, vocês não vão convidar só os mais abastados, né? E dando uma lição de moral nas pessoas, está na Bíblia, está lá na Bíblia Sagrada. Só que isso é uma parábola, não é verdade? É uma parábola. Jesus não estava dizendo para você desconvidar a sua família e sair juntando todo mundo da rua, não. Ele estava querendo transmitir o ensinamento de que você deve praticar, por exemplo, o altruísmo sem querer algo em troca. Ele está dizendo, você não pode convidar as pessoas com interesse, não é? Não é assim o contexto da parábola? Você tem que trazer pessoas que, principalmente aquelas que não, em resumo, você não tem que praticar atos bons para receber algo em troca, você tem que fazer. É tipo oferta, ensino errado sobre oferta aos irmãos. Alguns lugares ensinam sobre dízimo, irmão, seja dizimista, porque a gente precisa construir mais uma igreja. Seja dizimista, seja ofertante, que a gente precisa pagar a conta. De fato, a gente tem que construir igreja e pagar a conta, mas essa não é a finalidade da oferta e ser um dizimista.
Nós somos dizimistas pela fé que nós temos em Deus. Nós cremos nas bênçãos do dízimo. Nós cremos que Deus nos confia o dízimo e por fidelidade a Ele nós devolvemos o dízimo, não é assim? É a mesma coisa que Deus está falando, Jesus está falando na parábola. Quando vocês convidarem, quando vocês fizerem qualquer coisa, não faça para receber algo em troca. Por sinal, teve algumas terça-feiras aqui que eu toquei nesse assunto, que é a questão do sentimento meritório. É aquele negócio de dizer, não, eu faço muito para Deus, então Deus tem a obrigação de fazer muito para mim, não é? Aqui, se você olhar a parábola, e eu vou provocar, certo? Vou falar algumas coisas erradas para ver se os irmãos estão ligados mesmo, vão falar, se vão me corrigir. Mas eu vou falar errado agora. Quando eu falar, vocês vão perceber isso. O objetivo da lição é expressar o valor da humildade e do amor desinteressado. No primeiro tópico da lição, nós vamos interpretar a parábola dos primeiros lugares e dos convidados. No segundo tópico, vamos sublinhar as grandes lições da parábola e a inversão da lógica humana. No terceiro tópico, vamos distinguir a recompensa da humildade e do altruísmo. A parábola, o contexto já foi lido aqui, daqui a pouco nós vamos ler de novo. É o contexto da parábola, a parábola como a Bíblia Sagrada diz, dos primeiros assentos e dos convidados. Meus irmãos, é assim, eu estava lendo a lição, e a lição, ela é uma lição muito boa. Ela fala ela vai trazer ensinamentos acerca dos primeiros lugares e acerca dos convidados, e tirar lições como, por exemplo, a humildade e o amor desinteressado. Só que, como é uma parábola, vamos analisar, irmãos, aqui, antes da gente entrar na lição, vamos fazer uma análise do contexto dessa parábola. Quem estava presente quando Jesus proferiu essa parábola? Se você for ver no início do capítulo 14, você vai ver que o contexto fala da cura de um homem hidrópico. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, tomando a palavra, está lá em Lucas 14, se você quiser acompanhar, eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim: aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando, o curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Aí continua: e disse aos convidados uma parábola. Ou seja, o contexto era que Jesus estava na casa de um dos principais dos fariseus. Ele foi lá para comer pão, está escrito aqui, e a Bíblia diz, o estavam observando. Quem estava observando, a gente sabe no versículo 3. Tinha um homem doente, mas também diz, falou aos doutores da lei e aos fariseus. Ou seja, quem estava observando Jesus naquele momento eram os doutores da lei e os fariseus. E com Jesus naquele momento também estavam os discípulos, né? Também você pode retirar isso dos contextos anteriores, que os discípulos também estavam com Jesus. Você vai perceber o seguinte, para quem que Jesus falou essa parábola? Quem estava lá? Estavam lá os doutores da lei, estavam lá os fariseus, estavam lá os discípulos, e estavam pessoas que não se enquadram em nenhum desse contexto. Por quê? Por exemplo, tinha um homem doente, tinha um homem hidrópico. Por sinal, vocês sabem o que é uma pessoa hidrópica? Alguém sabe? Sidney sabe? Sidney está lá atrás. O que é um homem hidrópico? Adriano está ali. Adriano sabe? Eu fui pesquisar, irmão Moacir.
o inchaço que dá no corpo, muito bem. É o acúmulo de líquido, né? Ele causa edema em determinadas partes do corpo, não é assim? Particularmente nas juntas, né? Na barriga também, no abdômen, perfeitamente. Eu li sobre isso. É a famosa barriga d'água, né? Então, muito bem. Eu sei que ninguém sabia, como assim sabe. Eu pesquisei essa madrugada para dar uma de inteligente. A palavra vocês saberem, mas aí irmão assim usou até uma palavra que eu não tinha pensado, que era barriga d'água. Então estavam ali vários tipos de pessoas. Aonde eu quero chegar? Que Jesus, quando proferiu a parábola ela tinha por finalidade ensinar o dono da festa, que era fariseu, e os fariseus que estavam ali, porque ele era um dos principais, um dos chefes dos fariseus. A parábola tinha por finalidade ensinar aqueles que foram convidados, devido ao que estava acontecendo naquele momento. Tinha por finalidade ensinar os discípulos, e tinha por finalidade ensinar as pessoas, os demais que ali estavam. Se você prestar bem atenção a essa parábola, olhando para a sua lição, você vai ver no versículo de número 8, que diz assim, ó: quando por alguém fores convidados às bodas. Esse termo aí, as bodas, ele dá a impressão de que a parábola tem um cunho o quê? Escatológico. Não é isso? Está falando de bodas, está falando do céu. Quando vocês foram convidados às bodas. Aí se você olhar o versículo de número 11, você vai ver, que o objetivo da parábola, Jesus falou a parábola: quando vocês forem convidados às bodas, não se assentem nos primeiros lugares. E ele vai dizendo, para quando chegar alguém que tenha mais honra, você não seja convidado a ir para trás. Sente nos últimos lugares, para que você seja honrado. Aí ele fala no versículo 7, a finalidade da parábola. Porque se você olhar o versículo 11, ele diz assim, ele começa o versículo 11 dizendo, portanto. Você imagine que eu profiro uma palavra aqui de 1 a 2 horas, aí depois eu vou dizer assim, portanto, eu quis dizer isso, isso e isso. O portanto, ele introduz a conclusão do discurso. Não é verdade? Se você olhar o versículo 11, Jesus fala a parábola dos primeiros lugares, ou dos primeiros assentos, e ele conclui no versículo 11, ele diz assim, portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ele está falando da questão, você vê, pela conclusão da parábola, ele está querendo repassar aquela verdade de que, perante Deus, todos são iguais. Todos estão no mesmo nível. Não é? Ele fala no versículo 11. Na casa de Deus não precisa ninguém querer se exaltar. Não é? Não precisa ninguém querer pular na frente. Lógico que para passar essa verdade, ele está usando o contexto da festa. Como era a festa dos judeus, irmãos? Como era a mesa dos judeus? Era assim, uma mesa em forma de U, aonde lá na ponta, na borda lá do U, no meio da mesa, sentava o dono da festa. E próximo ao dono da festa, os convidados de mais honra, conforme o dono da festa determinava que era um convidado de mais honra. Vamos supor que hoje eu fosse fazer minha festa de aniversário. Aí eu convidaria meus pais, a mãe de Thaisa e tal. E quem é que eu ia determinar que tivesse mais honra? Eu quero perto de mim meus pais, quero a mãe da minha esposa, quero meus irmãos, quero meu cunhado, né? Eu ia determinar as pessoas de honra. E na mesa do judeu, quanto mais distante, quanto mais próximo, mais honra tinha. Quanto mais distante, eram pessoas que tinham menos honra naquela festa. Então Jesus está dizendo assim, que no reino de Deus, você observe, não é uma parábola. Se você observar, ele está falando das bodas, ele está falando do reino dele. Me diga uma coisa, a parábola do filho pródigo, a finalidade era falar que vai ter comida para todo mundo no céu, não é? Vai ter um banquete no céu assim, não é? Um leitão, a gente agarrar uma perna e sair comendo sozinho, um litrão de Coca-Cola. Era essa a finalidade de Jesus? Era não, era o quê? Era levar as pessoas ao arrependimento, né? E a se voltarem à casa do Pai, que o Pai está lá para receber. Você vê que é um contexto espiritual. Então, se você olhar essa parábola,
Ela pode ser aplicada, por exemplo, no contexto dos fariseus, que estavam brigando por honra. Mas ela também pode ser aplicada no contexto espiritual. Por exemplo, que Jesus fala das bodas. Quando por alguém fores convidados às bodas. Ou seja, quando vocês forem convidados ao reino de Deus, não briguem pelos melhores lugares. E ele diz, porque o que for se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Ou seja, o que reconhecer é a questão da humildade, reconhecer que é todo mundo igual. Irmãos, olha, se a gente for entrar nessa questão da humildade, veja que eu nem entrei na lição ainda, eu só estou querendo mostrar aos irmãos que essa parábola ela tem outras áreas que o autor da lição não explorou. O que ele explorou não está errado. Vocês concordam comigo que existem outras áreas que estão no contexto da parábola e que não foi abordado pelo autor? É isso que eu estou querendo mostrar. Entrando na lição, quando a gente for falar de humildade, a gente vai dizer assim, tirando do contexto da parábola, uma pessoa humilde não significa que seja uma pessoa pobre. Humildade não está ligado à pobreza. Humildade está ligado ao quê? À capacidade que nós temos de compreender algumas verdades, de contrairmos alguns ensinamentos. Quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo assim prático e os irmãos vão entender o que eu quero falar. Tem pessoas que não têm onde cair morto, não têm onde comer, mas não são humildes. Por exemplo, eu vou falar uma coisa para você. Na minha casa, eu venho de uma família humilde. Na minha casa, sobrou comida do almoço, a gente esquenta à noite e come à noite. Mas eu conheci pessoas já, que passam necessidade, acabam de almoçar, eu vi a pessoa pegar a travessa, naquele dia foi de macarronada e virar no lixo. Eu disse, mas o que aconteceu com a macarronada? O cachorro comeu? Tinha uns cachorrinhos andando por ali? Não, o cachorro não pegou. Caiu mosca dentro? Não. E por que jogou no lixo? Ah, não, a gente não come que sobra do almoço. Não. Do homem, mais da metade da travessa de macarronada estava para o menino comer de noite. Não, aqui a gente não come isso não. Deus me livre, comer resto do almoço. Você vê que é uma pessoa que é incapaz de contrair, de aprender alguma coisa pela falta de humildade. Você vê que a humildade não está ligada a bens materiais. Por isso que a lição ela serve para qualquer um da gente em qualquer área. Eu dei o exemplo do almoço, mas tem pessoas, por exemplo, que não suportam. Eu já vi músicos na igreja que não suportam pessoas que não sabem tocar. Aqui na igreja, quinta-feira, os músicos deram o exemplo de ser crente. Por quê? Chegou o Mário Newton com o pandeirinho, já ontem eu conversei com ele, que ele não podia tocar o pandeirinho mais alto que o cantor. Que eu estava cantando hino da harpa ontem ali, e ele estava disputando comigo, batendo. Eu digo, Jesus, né? Aí eu ensinei para ele que ele tem que tocar baixinho. Mas quinta-feira, Jonas foi tocar a bateria. Jonas é baterista profissional. E profissional mesmo. E Jonas que veio congregar com a gente, que pregou quinta-feira lá. Jonas só estava aqui na quinta, pronto. Jonas foi tocar a bateria e David, do irmão Daniel, do presbítero Daniel, queria tocar a bateria. Ele se levantou e deixou David tocar, mesmo sem David saber tocar. Daí ficou a banda, olha só, David e Mário Newton. Mas os músicos cederam lugar para as crianças tocarem. E quando no meio da pregação ele disse, eu podia ter tocado, mas a criança queria tocar, não vou frustrar ela. Não é? Ele não falou isso no meio da pregação? E foi lá, os menininhos tocaram. Ou seja, mas eu já vi músico dizer assim, eu não quero quem não sabe tocar perto de mim. Aqui só vem os, não é? Isso não se aplica só na área da música, em qualquer área. Tem pessoas tem gente, irmãos, que quando algumas pessoas vão pregar, eles se levantam e saem. Por exemplo, tá lá, eu vou dar um exemplo da senhora irmã Nalva, porque eu quero mexer com a senhora mesmo, todo respeito. Mas, por exemplo, tá lá a irmã Nalva. Quando eu vou pregar, a irmã Nalva se levanta e sai, eu vou sair daqui, que eu não quero ouvir esse pastor pregar não. Eu só ficaria se fosse o irmão Júnior que ia pregar, né? Mas tem pessoas ainda hoje na casa de Deus que são assim. Por exemplo, essa parábola se aplica a essas pessoas
são pessoas que sentam no primeiro lugar. Não é verdade? São pessoas que elas são incapazes de sentar no último lugar e esperar a sua vez de ser honrado. Então você vê como essa parábola ela é ampla. Então agora eu vou entrar na lição propriamente dita. Agora eu vou entrar na lição. Então Jesus contou essa parábola quando ele participava da refeição na casa de um fariseu. Isso aí a gente leu na lição. Então ele instruiu a todos acerca da humildade e do perfil das pessoas que devem ser convidadas para ocasiões especiais. O verdadeiro objetivo era encontrar algo em Cristo que pudesse, dos fariseus, encontrar algo em Cristo para condenar. Mas Jesus observou o perfil dos que estavam ali e notou que eles buscavam os primeiros lugares. Foi a partir daí que Jesus foi lá e proferiu essa parábola dos primeiros lugares. Primeiro ponto fala da interpretação da parábola. Aí é onde eu fiz a observação agora no início da lição. Tem outras áreas que poderiam ter sido abordadas, mas não foram, certo? Então nós vamos ver o objetivo aqui. Segundo o autor, ele destaca primeiro o dia, a ocasião e o local. Você vê que Jesus usou uma ocasião e um local apropriado para proferir um ensinamento para as pessoas. O local foi assim, o dia, a ocasião e o local são 3 pontos importantes para nós compreendermos a importância dessa parábola. No início, nós somos informados, nós já lemos aqui com os irmãos, que no sábado Jesus foi comer pão na casa de um dos chefes dos fariseus. E ele se deparou com um homem hidrópico. Foi o que Jesus fez. Jesus foi lá e curou o homem. A gente aprendeu isso aqui, a gente já leu na parábola, ou na passagem anterior, está bem claro. Após provocar os fariseus que ali estavam, Jesus curou o enfermo e ele se foi. Então o mestre, que é Jesus, ele revelou que os religiosos que se encontravam ali faziam determinados trabalhos e eles se julgavam importantes no dia de sábado, e que curar aquele homem sem importância para eles certamente era lícito. Por isso nada lhes podiam replicar sobre isso. Eles faziam, nós falamos aqui da parábola do fariseu e de quem mais? Como era o outro personagem? Parábola é a parábola do fariseu e do publicano, não é? Nós falamos da diferença, que o fariseu ele fazia tudo para aparecer, e o publicano ele agia de uma forma diferenciada. Então você vê, Jesus pegou mais uma vez essa característica do fariseu. Eles faziam muita coisa e eles se achavam muito importantes por aquilo que eles faziam. Irmãos, olhem, uma vez eu estava com a vassoura ali na frente, varrendo a calçada. Toda vida eu chego primeiro, geralmente, com os irmãos no culto. Às vezes o irmão Elimar chega primeiro que eu, faz isso. Mas quando a gente chega, venta muito, e o vento joga a areia todinha para o lado de cá. O lado lá era bom ir um pouquinho para a loja de Gerson lá, né? Mas não vai o lixo para lá, só vem para cá. Aí quando vai começar o culto, vamos orar, irmão João, para esse vento soprar ao contrário, giro, né? A dar uma folga para a gente. Ligar o ventilador. Aí o seguinte, eu estava ali varrendo e eu vi quando passou um carro, aí a gente tira a areia da calçada, porque essa calçada é de concreto usinado e a areia deixa a calçada escorregadia, não é? Alguns irmãos quando vêm derrapam ali na calçada. E a gente tem medo, principalmente dos irmãos com maior necessidade. Por exemplo, o Meloy tem uma dor na perna e ele vem com dificuldade ali puxando a perna. Se ele derrapa na calçada, a probabilidade que ele caia é bem maior do que a que eu caia. Então a gente limpa a calçada para evitar um acidente. Eu estava varrendo a calçada, tirei o blazer, fiquei de gravata ali varrendo a calçada. Passou um carro e as duas pessoas iam conversando no carro. Aí o motorista, eram 2 homens. Aí o motorista disse: misericórdia, Jesus. Aí o outro falou: não é? Como é que pode? Isso não é postura de um pastor, varrer calçada. Olha só o que ele disse: não é postura de um pastor varrer calçada.
Aí eu lembrei do meu pastor, que a senhora conheceu, de saudosa memória, que ele disse assim, ele dizia bem assim: é muito triste o pastor que deixou de ser diácono. Ele falava no culto: é muito triste o pastor que esqueceu que é ser diácono, que esqueceu que é varrer uma calçada, por exemplo, servir água para uma pessoa. Aí você vê, a pessoa, esse irmão que passou, se colocasse ele para ser pastor, ele seria daqueles que pisaria todo mundo. Fique calado aí, ninguém tem direito de olhar para mim, olhe todo mundo para baixo, ninguém tem direito de me encarar, porque eu sou pastor, eu sou autoridade aqui, vocês não podem olhar para mim, né? Você não pode nem curvar a cabeça, aliás, você não pode nem levantar a cabeça na minha frente, tem que me respeitar muito. Seria um fariseu, não é? Fariseu, eles se julgavam muito importante, porque eles eram estudiosos da lei. Esse era o contexto, eles eram estudiosos da lei, eles se achavam tão importantes, não é? E se achavam superiores, inclusive às obras que se podiam praticar no sábado. Você vê que Jesus, no meio da parábola, ele disse para eles assim, peraí, no meio da parábola não, lá no versículo 5, ele disse: qual de vós que caindo no poço no dia de sábado um jumento ou boi, não se tire não se tire logo? Qual é de vocês? Ou seja, ele nesse contexto aqui, ele vai dar uma lição nos fariseus. Uma vez que se tratava de uma refeição, era comum haver a distribuição especial de lugares, também é outra situação. E nessa distribuição de lugares, para os convidados que normalmente se assentavam ao redor de uma mesa quadrangular, cuja posição central era ocupada pelo anfitrião, e bem próximo a ele, isto é, à esquerda e à direita, posicionavam-se os convidados mais distintos. Então era comum um convidado ser honrado pelo dono da festa. Desejar esta homenagem não era algo errôneo, porém a ansiedade de buscar tal honraria, na ansiedade muitos se excediam, demonstrando a ausência de humildade e o desejo pelo reconhecimento humano, que era o caso dos fariseus. Você imagina assim, você me convida para a sua casa. Algumas pessoas me convidaram já para suas casas aqui, né? Eu já fui, acho que dos irmãos estão aqui, só falta ir na casa do irmão Adriano. E alguns irmãos me convidaram. Aí o senhor imagina assim, irmão Júnior, eu chego na casa do senhor, está lá a sua família, aí você vai assemelhar isso ao reino de Deus, mas vamos pegar literalmente por enquanto na parábola. Que era como os fariseus se comportavam. Eles foram convidados para comer pão na casa do chefe dos fariseus. Pelo fato deles serem fariseus também, eles corriam e brigavam pelos lugares de honra. Você imagina, eles brigavam porque eles se sentiam tão importantes que diziam: não, o lugar de honra é meu. Só imagina eu chegar na sua casa, vou pegar a irmã Eloy, vou chegar na casa da irmã Eloy, tem um homem que tem idade de ser meu pai já. Aí eu vou chegar lá na casa dele, está lá os filhos de irmão Eloy, está lá as noras de irmão Eloy. Aí eu vou dizer: não, sai todo mundo, esse lugar, o primeiro lugar aqui, o lugar de honra é meu, porque eu sou o pastor. Vocês são filhos, mas fico para lá, o primeiro lugar é meu, porque eu sou o pastor. Ou seja, talvez irmão Eloy me honre e diga assim: eu quero que o pastor sente próximo a mim, que é o que geralmente as pessoas fazem. Mas eu não posso colocar no meu coração esse sentimento de importância. Vocês não estão compreendendo o que eu quero dizer? Eu não posso deixar enraizar no meu coração esse sentimento de que eu sou mais importante que todo mundo, porque eu vivo para estudar a Bíblia Sagrada e pregar a verdade para os irmãos. Foi o contexto pelo qual Jesus proferiu essa parábola. Estava faltando o que? Humildade. Estava faltando, irmãos, inclusive, estava sobrando interesse. A pessoa que ela briga para estar próxima a uma autoridade são pessoas que têm interesse, geralmente. Elas são interesseiras. Irmão, às vezes a gente chega, a missão de um pastor nem sempre é fácil. Na maioria das vezes é muito difícil. Eu já vi uma igreja, onde a gente chegou na igreja, e tinha um homem que era acostumado a botar os pastores para correr de lá.
era o bambambam da igreja. Aí ele veio dar um abraço, um abraço, e todo mundo já sabia que aquele homem era o que botava. Aí eu fui um que disse a ele, ó, cuidado, a mesma mão que lhe abraça é a que assina sua disciplina, que era para botar ele no lugar. Eu cheguei em outra igreja, eu estou dizendo isso porque essa igreja não tem essas características, aonde o companheiro que me antecedeu chegou com 5, 6 sacolas de presente. Detalhe, as pessoas davam presente para ele e diziam assim para ele, agora fica calado e deixa que a gente manda na igreja. Pastor não é para mandar na igreja, é para conduzir a igreja conforme a Bíblia Sagrada. Mas as pessoas enchiam de presente com interesse. Davam presente, agora se cala. Quando eu assumi aquela igreja, eu disse, ninguém venha me dar presente por interesse. Se quiser me dar um presente por amor a mim, consideração, eu vou receber. Quem não gosta de ganhar presente? Agora para me comprar, não. Nem tente me comprar. Pode me dar um barril de ouro, mas não vai me comprar com barril de ouro. Não é, irmãos? Então, são esses exageros que Jesus está tratando na parábola agora com os fariseus. São pessoas interesseiras. Aí ele fala do amor desinteressado. Ele fala o que? Da humildade também para eles. A parábola em si, deixa eu ir adiante, senão a gente não conclui a lição. Nesse contexto, irmãos, nós vamos estudar acerca dos primeiros assentos dos convidados. Então, havia 2 objetivos da parte do Senhor conforme o autor, embora nós já sabemos que haviam outros objetivos, mas o autor destaca 2 objetivos aqui. O primeiro deles, ele diz assim, é que Jesus procurava ensinar aos convidados e ao mesmo tempo aos seus discípulos e a todos que o aceitam, acerca de não se buscar lugares de honra, pois o reino de Deus, servir é mais importante do que ocupar uma posição, não é? Vocês concordam, irmão, assim, ó, num contexto geral, vocês concordam que está faltando esse sentimento no nosso meio, sejam sinceros, não está faltando aquele sentimento de servir? Está faltando, não é? A gente diz para os novos convertidos, vocês não foram chamados para serem servidos, vocês foram chamados para servir. Nós fomos chamados para servir. E todo mundo tem que ter esse pensamento. A gente coleciona histórias, né? Causos. Vou contar 2 deles para vocês. Primeiro é que uma irmã veio falar para mim, quando eu dirigia a Rua Colombo, ela disse assim, pastor, não vou ficar nessa igreja, não vou congregar nessa igreja. Por que você não vai congregar aqui, mulher? Seu marido gostou, seus filhos estão aí no meio dos jovens. Eu não vou ficar porque tem pouco carro no estacionamento. Daí eu disse para ela assim, mas a senhora quer cuidar dos carros? Eu sabia o que é que ela queria fazer, qual é o interesse dela. Mas eu disse, a senhora quer cuidar dos carros? Eu vou mandar os vizinhos botar os carros aqui e pronto, a senhora fica lá cuidando. Aí, mas eu já sabia onde ela queria chegar. Aí ela disse, não, é que eu gasto muito com o meu cabelo e eu não vou vir para uma igreja que tem pouco carro. Quem que vai ver meu cabelo arrumado? Qual o interesse dessa mulher na igreja? Segundo, um homem veio na igreja aqui e ele veio falar comigo no final do culto e disse, pastor, não vou ficar congregando aqui porque eu fiquei 2 horas e meia sentado no banco da igreja e não veio ninguém me oferecer água. Aí eu disse a ele, ó, se você quiser água, agora a gente tem um bebedouro industrial ali que gera 50 litros d'água por vez. Então você pode ir lá, copo não falta. Graças a Deus nunca faltou. E tomar 50 litros d'água. Eu disse, não, é para alguém passar servindo a gente na igreja. Eu disse, não, querido, a última coisa que você vai ter nessa igreja é água. Não é? Ninguém vai servir água. Agora a gente vai servir para você a palavra de Deus, a água da vida. Aí ele ficou com raiva. Saiu e não voltou mais, de fato. Aí você vê qual o interesse desse homem na igreja. Você vê, o objetivo primeiro que Jesus queria plantar é o quê? É o sentimento, irmãos, de servir. Não é aquele sentimento de ter direito. Você já viu na igreja, vocês já viram, todos vocês são experientes na igreja. Você já viu aquela pessoa dizer, eu exijo isso porque eu sou dizimista? Já viu alguém falar isso? Eu já ouvi algumas vezes. Não é? A maioria das vezes as pessoas que falam isso falam sem razão. Sem razão nenhuma. O irmão veio me cobrar outro dia ali, ó, essa semana, alguém ligou para mim e disse, pastor,
Estou muito chateado com o senhor. Por quê? Porque no culto de Natal eu soube que o senhor deu uma caixa de chocolate a cada obreiro. Eu disse, dei. E que você ligou para mim para eu receber a caixa de chocolate? Aí eu disse, porque faz 3 meses que você não vai no culto. Não é? Você está entendendo? O irmão queria que eu ligasse, mas não era para ele vir para o culto. Já pensou, Jéssica? Ele queria que eu ligasse para ele vir na igreja. Você já imaginou, irmão, assim, essa situação? Para ele vir na igreja para ganhar uma caixa de chocolate. Então você observa, é isso que Jesus está ensinando. Em segundo lugar, o autor destaca aqui, ao curar o hidrópico, Jesus instruía ao anfitrião e a todos nós que não devemos ser seletivos quanto aos convidados para uma ocasião especial, pois assim como Deus aceita todos, devemos ser prestativos e servir a todos, pois se atendermos pessoas abastadas, elas vão querer retribuir, e isto será a nossa recompensa. Não é outro grande ensinamento? Outro grande ensinamento, irmãos. A igreja precisa ser mais acolhedora. Irmãos, às vezes a gente pensa que tem um grupinho pequeno lutando pelo reino e tem um grupo grande lutando o contrário do reino. Essa igreja, aqui é o lugar que tem muitas pessoas de bem, mas que são pessoas boas hoje, mas antigamente não eram pessoas boas, eram pessoas ruins. Hoje são pessoas boas que Jesus transformou. Mas a gente ainda encontra na igreja pessoas que dizem assim, por exemplo, Deus me livre chegar perto de irmã Naí. Por quê? Irmã Naí não é uma pessoa... Não, antigamente ela era assim, assim, assim. Antigamente ela vivia assim, assim. Deus me livre chegar perto dela. Na igreja ainda tem situações que as pessoas julgam as outras pelo passado. Ela não leva em conta o que Jesus fez. E mais, quando entra uma pessoa desconcertada, qual é o nosso papel? Ensinar a Bíblia para ela, para um dia ela ser uma pessoa de bem. Olha, desses meninos que vieram aqui, ele não está aqui hoje. Eu vou falar dele, vou falar de um personagem que congrega conosco. Michael chegou lá na igreja desviado, não foi, irmã França? Desviado. Chegou lá na igreja, Michael ia tirar a própria vida. Assim que eu assumi a congregação Colombo, a primeira campanha de oração que eu fiz foi no círculo de oração feminino lá. E no encerramento da campanha de oração, convidei uma pregadora e Michael chegou para o culto de moto, tinha saído de casa para se matar e ficou na igreja. E lá a gente cuidou de Michael. Michael hoje é um presbítero da igreja, é usado tremendamente por Deus no louvor, na palavra, prega, canta, é líder na igreja. E se a gente não tivesse cuidado, o que ele seria hoje? Não é verdade, irmãos? E quantos exemplos desses a gente não tem na igreja? Então está aqui, a igreja seletiva. Tem aquela igreja seletiva. A gente tem que ter cuidado com algumas coisas. Por exemplo, tem pessoas que dizem que tem chamado de Deus para discipular empresários. Não, eu tenho chamado, eu só discipulo empresários. Quem foi que disse isso? Onde é que está isso na Bíblia? Aí se vier um irmão mais humilde ali, que é uma pessoa boa, aceitou Jesus e quer participar do curso bíblico do discipulado, aí o que é que as pessoas vão dizer? Não, eu não vou discipular você não, porque eu só discipulo empresário. Você não está enquadrado no grupo dos empresários. Já pensou? Isso é bíblico, irmãos? Você vê que Jesus estava dando uma lição nos fariseus. Se vocês só convidam os mais abastados para vocês receberem troca, então vocês já receberam a recompensa de vocês. Vocês não precisam mais de recompensa da parte de Deus. Vocês já foram seletivos, já escolheram o que vocês queriam para você. E não é assim, né, irmãos? Já não mais vive eu, Cristo vive em mim. A minha recompensa vem de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês, olha. É assim, própria, de mim. Quantas vezes eu já mereci uma recompensa e eu não recebi a recompensa? E sabe qual é o meu consolo? É porque a minha recompensa vem de Deus. Tá certo? Vem do Senhor. Há outros grandes ensinamentos, irmãos. São uma série de bons conselhos sobre a etiqueta social. Não são só uma série de bons conselhos sobre a etiqueta social.
mas as lições com significado espiritual. Por isso, essa última lição nos conscientiza de nossa postura enquanto discípulos de Cristo, destacando a importância de, na prática, demonstrarmos o quanto vivemos sob uma forma diferente da forma do mundo. É difícil isso daí, não é? Viver de uma forma diferente da forma do mundo. O mundo pensa exatamente como os fariseus pensam, mas nós temos que ser diferentes. Ó, irmãos, deixa eu tocar numa polêmica aqui. Pronto, vou falar uma polêmica. As confraternizações na igreja. O que é que vocês acham das confraternizações na igreja? Sabe o que é que as pessoas pensam, irmão Júnior, das confraternizações? Eles assemelham as confraternizações com as confraternizações do mundo, das empresas. Aí eles querem fazer a mesma coisa na igreja. Quer ver uma coisa? A gente proibiu as pessoas de usarem o termo encerramento. Não existe encerramento na igreja. Mas você pode observar, os jovens fazem uma confraternização hoje. Quando é amanhã, mais da metade não vem mais para a igreja, só vem o próximo ano. Porque para eles a confraternização marca o final do ano na igreja. É ou não é isso que acontece na prática? É o que acontece na prática. Então, você pode observar, acontece com qualquer segmento da igreja. Teve a confraternização, acabou, o povo não vem mais. Não, já nos confraternizamos esse ano. Já encerrou esse ano, só o próximo agora. E agora, ó, eu vou falar uma coisa séria para vocês. Se a parábola fala, não é desabafo não, estou falando o que está na lição. Se a parábola fala acerca de verdades cristãs, me diga uma coisa, e se Jesus voltar no verão? Se Jesus voltasse hoje, essas pessoas que encerraram, que depois da confraternização, vestiu um biquíni e foi para a praia, porque está acima de foto de crente de biquíni no Facebook, descaradamente, diz como se nunca tivesse ouvido a verdade. E se Jesus voltasse hoje? Ah, pastor, é proibido ir para a praia? Não, estou dizendo que é proibido, eu estou dizendo que é proibido dar as costas para as coisas de Deus. E muitas pessoas nesse período literalmente dão as costas para as coisas de Deus. Tem nenhum pecado, está fazendo sol, pega a família, leva para passear na praia, pronto. Mas nós temos o compromisso com Deus, irmãos, de servir a Deus. Você imagina que coisa terrível é um crente deixar de passar o ano na igreja, na presença de Deus, orando, participar da primeira Santa Ceia do ano, para ir ver a queima de fogos de artifício na praia. E se Jesus voltar, porque a Bíblia diz que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se Jesus voltar, não é? Essa parábola é para a gente ou não é, irmãos? Aqui, ó, algumas grandes lições que o autor destacou. Primeiro, ele destaca, é o ponto 2 da lição, a primeira grande lição que ele diz é a humildade como marca de um verdadeiro seguidor de Cristo. Vale a pena dizer aos irmãos que humildade, assim como não tem a ver com posição social e econômica, também não tem a ver com lerdeza. O humilde não é lerdo. Concorda? Não fazem também, não é essa semelhança? A humildade tem que ser aquele que, pastor, fale mais fino um pouquinho, para ser mais humilde, né? Na minha terra tem outro nome, não é assim? Fale mais fino um pouquinho, assim eu só falo com a cabeça muito assim, ó, baixe mais a cabeça um pouquinho, para ser mais humilde. Não tem nada a ver com isso. Ser humilde não é isso, certo? Então, Jesus instrui que é prudente a qualquer convidado. Você vê que humildade tem a ver com atitudes, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo aos irmãos de alguma coisa que está em escassez, que é característica de uma pessoa humilde: pedir perdão. Está difícil hoje pedir perdão, né, irmãos? Está difícil. Às vezes eu sei de algumas situações que acontecem na igreja. Os irmãos sabem, pensam que eu não sei? Eu sou pastor da igreja, eu sei de várias situações. Aí na Santa Ceia a gente diz assim: irmão, se alguém está em pecado, cometeu algum pecado, que machucou a igreja, que feriu o corpo de Cristo, escandalizou, e quer se reconciliar com a igreja, quer pedir perdão agora,
nós vamos abrir a oportunidade. A gente sabe que tem, mas ninguém vem pedir perdão. É verdade, irmãos. É característica de uma pessoa humilde. Tem a ver com as atitudes, não é com a aparência. Tem pessoas que andam de cabeça baixa, que falam fino, que é tudo, mas não é humilde. Né? Pedir perdão é uma questão de humildade. Liberar o perdão também. Aprender mais. Não é, irmãos? Aprender. Assim, os mais antigos, eles talvez não tiveram a oportunidade de estudar como a nossa geração tem. Eu faço parte de uma geração onde eu tive a oportunidade de estudar, mas meu pai teve que começar a trabalhar com 8 anos de idade. Está ali a minha sogra, passou no vestibular para medicina, mas na época dela a mulher não podia cursar medicina, não era? Quero lá a filha minha fazendo medicina, não era assim? Eu tenho um tio que joga futebol, ele tem quase 70 anos, mas é escalado para jogar no time dos juvenis, que ele joga futebol mesmo, da época dos grandes artilheiros do Brasil, mas naquela época jogar futebol era coisa de marginal. Meu avô nunca deixou ele jogar futebol. É uma geração diferenciada. Hoje meu pai não teve, mas não significa dizer que meu pai não tem ensinamento para me passar, não é? Às vezes, por sinal, o meu pai, particularmente, eu sei que é assim com os irmãos que aqui estão. Aqui nessa igreja, eu já tive conselhos assim, eu ia tomar atitudes. Por exemplo, quando eu assumi a igreja, eu tinha uma passagem comprada para ir para Natal ver meus pais. Aí eu assumi a congregação do Estevão de Matos. Aí eu digo, eu não vou, porque eu acabei de assumir a igreja, eu não sei como a igreja vai ficar, eu não conheço a igreja, não conheço os irmãos, e pesa sobre meus ombros a responsabilidade. Daí veio de saudosa memória o irmão Antônio Fagundes, só lembra, Marlene? Fui visitar ele me sentou e disse assim, você tem a passagem para ver seus pais? Vá. Da igreja quem cuida é Deus. A senhora lembra disso? Da igreja quem cuida é Deus. Pai e mãe, você só tem um. Vai embora que Deus vai cuidar da sua igreja. E aí eu fui. Ou seja, a capacidade. Há poucos dias eu fiquei apreensivo também. Eu vou, não vou. Minha avó à beira da morte. Daí minha sogra me tirou de dentro de casa, não foi? Me puxou ali para dentro da igreja. Vem aqui, Mário, para dizer um negócio. Olha, eu vou lhe dar um conselho. Vá ver a sua avó. E se eu não tivesse ido, eu confesso aos irmãos que até agora eu estava atribulado. Mas eu fui, recebi o conselho, fui lá. Ainda falei com a minha avó. Daí eu me emociono, né, irmãos? Ainda senti o cheirinho da minha avó, aquele cheirinho de antigamente, não é? Que só os avós é que tem aquele cheirinho. E se eu não tivesse feito isso, irmão? Mas eu fui capaz de receber um conselho. Não faz parte da humildade? Receber conselho. Estou dizendo que eu sou humilde, os irmãos não são. Eu estou falando as características de uma pessoa humilde. Para você ver que independe da economia, da posição social, da gesticulação corporal. São as atitudes que determinam. Então, a lição está na ideia de que ocupar de forma espontânea uma posição humanamente inferior ensejava a oportunidade de se experimentar algo realmente honroso. Ou seja, ao portar-se de maneira humilde, o convidado poderia ser honrado com uma naturalidade. Uma vez que, se fosse chamado para ocupar o lugar da frente, se destacaria em relação à posição em que se encontrava. Vocês estão compreendendo, né? Que tem a ver com o que a gente está falando? Eu recebi um conselho. Eu tenho um jeitão assim, irmão, mas às vezes eu me enquadro em algumas coisas. Eu recebi um conselho. Daí Deus me honrou lá onde eu fui. Eu contei para os irmãos da minha família que dispensou os religiosos e disseram, não, nós temos um pastor na família. Ele é quem vai fazer a cerimônia. Não é? É o que a lição diz assim, ao contrário, se caso se colocasse numa posição de destaque, ou seja, não fosse humilde, sem ter sido convidado para isso, experimentaria o caminho da vergonha. Não é isso que acontece com a pessoa que não é humilde, irmãos? É verdade, a pessoa que não é humilde. Quando eu trabalhava secularmente lá na universidade, tinha um eletricista, irmão Júnior, que era um homem elétrico. Ninguém podia dar sugestão àquele homem. Um dia eu vi o quadro de luz, irmão Eloy, eu trabalhava, a minha sala tinha um vidro, e na frente ficava o quadro de luz do departamento.
Ele abriu o quadro de luz, estava lá as 3 fases. Aí ele pegou, foi trabalhar e eu vi que o braço dele estava chegando muito perto da fase. Aí eu fui lá, não joguei uma praga não, eu fui lá e disse assim: ô meu amigo, olha, vamos fazer o seguinte, trabalhe virado para cá, porque o senhor está trabalhando virado para as fases, seu braço está muito perto da fase, isso não é bom. Aí ele suando ali, né? E o braço pertinho da fase. Aí ele disse assim: vai para lá, rapaz, tu nem tinha nascido, eu construí essa universidade, quem é você? E me chamou uns palavrões ainda. Palavrão mesmo, não existe palavrão de alto calão. Era palavrões, eram palavras terríveis que eu nem conhecia algumas. Aprendi naquele dia. E daqui a pouco, aí eu disse: não, me perdoe. Daqui a pouco, irmão, aí eu me levantei para tomar água. E tinha um povo na universidade que cuidava de mim, né? Diziam que eu tomava pouca água. Aí botaram um gelado lá na minha sala para eu tomar água. Eu me levantei para tomar água. Quando eu me levantei, eu vi que foi aquela pancada, ó. Do choque que o homem levou, ele entrou na minha sala com tudo, assim, tum! Aquele pipoca. Aí ele voou para trás, pá! Caiu lá dentro da sala. Pronto, morreu. Daqui a pouco o pró-reitor ligou para mim: Mário, tu jogou uma praga no eletricista. Ele já sabia, ele foi lá dizer. Digo: não joguei praga. Eu disse a ele que cuidado com a fase. Ele não foi humilde. A falta de humildade dele levou ele a levar um choque, ou seja, foi desonrado. Não é interessante isso, irmãos? Às vezes, uma vez eu estava ali pregando. Eu vou dar alguns exemplos de humildade para os irmãos verem. Cada um poderia citar, mas eu vou dar alguns exemplos práticos. Eu estava pregando. Aí uma irmã aqui gesticulando para mim, fazer bem assim com a blusa. E eu olhava para ela, era uma terça-feira. Uma irmã bem aqui, sentada no primeiro banco. Aí eu pregando, mano, aí ela fazia: de que essa irmã tem? E pregando, falando no Apocalipse, bravo que só, Jesus vai voltar, tal. E a irmã fazia assim. Quando eu olhei para minha roupa, estava o botão, estava abotoado para cima, o terno, né? Estava uma beira lá em cima, estava embaixo. Aí eu bem aqui, elegante, desabotoei e arrumei, né? E continuei falando, né? Ou seja, assim, ó, às vezes a falta de humildade, de parar, faz você ser envergonhado. Vocês estão entendendo o contexto da parábola? Não é verdade, irmão? Não se enquadra na gente, não é? Teve um caso essa semana, não lembro bem o que foi, de alguém que sofreu alguma coisa por falta de humildade. Acho que é Jesus também foi esquecido. Ó, a segunda grande lição, vamos terminar a tempo. Diz assim: além da sensatez que faz a opção humildade, Cristo ensina nesta parábola que se formos dar um jantar, devemos convidar e acolher os menos favorecidos. Então, a ênfase da segunda grande lição, ensinada por Cristo, mostra que as ações devem ser praticadas sem esperar reciprocidade alguma. Tá certo, irmãos? Veja como isso aqui é forte. As ações não podem esperar reciprocidade. Você não pode esperar. Eu não posso aqui estar ensinando para depois ser aplaudido. Ah, se não me aplaudirem, eu vou para casa frustrado. Não. Ontem, Thaís, não tinha tanta gente na igreja. Até me surpreendeu a quantidade de pessoas que vieram ao culto ontem. Né, irmão João? Eu tinha dito que eu estava preocupado que viesse bem pouquinha gente, mas não veio bem pouquinha gente. Tinha uma quantidade boa de pessoas. E Thaísa pregou uma palavra, algumas pessoas davam glória a Deus e recebiam, e outras não. E aparentemente aquela palavra não estava tocando ninguém. Thaísa acabou de pregar, disse amém. Aí foi saindo, eu disse: ora pelo povo, Thaísa. Aí ela chamou os irmãos, ela nem ia orar, chamou as pessoas para orar. Orou por algumas pessoas. No final do culto, algumas pessoas me procuraram e disseram: pastor, eu preciso me reconciliar com a igreja. Você vê, a palavra foi pregada, e a palavra de Deus, ela é assim, ó, ela é de Deus. Quer ver, para vocês compreenderem, para não ficar tão difícil compreender o que eu quero dizer agora? Me diga uma coisa: a maioria das vezes que nós somos usados por Deus, nós sabemos que estamos sendo usados por Deus? Não sabemos. Não sabemos. A maioria das vezes que nós somos usados, nós não sabemos. Eu vou orar e Deus vai lhe curar agora. A gente fala pela fé e prega tal. Depois vem uma pessoa dizendo que eu fui curado aquela noite. Não é? Eu fui curado naquela noite. Está ali a irmã Semira Silva, eu dar um testemunho outro dia aqui. Eu sabia lá
lembrar de nada, irmão. Estava ensinando o Apocalipse. De repente eu lembro quando eu falei. Por sinal, eu vou dizer uma coisa: se você está juntando a roupa para ir embora de casa, volte para trás. E estava no contexto, e voltei para o Apocalipse. Aí ela veio testemunhar. Disse: ó, o pastor seguia aquela linha. De repente ele parou, foi assim que ela disse, ele parou e foi lá e falou que não era para sair de casa. Eu tinha saído de casa e a mochila estava pronta para eu ir embora. E o pastor parou, deu aquela palavra para mim, o culto todinho. Aquela palavra foi para ela. Eu não fazia ideia que era para ela, não fazia ideia nem que era para ninguém. Então é assim, ó, a gente não deve, a segunda grande lição é a questão do sentimento meritório. Irmão, o único que merece glória e honra e seja lá o que for, é Jesus Cristo, irmãos. Eu estava falando, ó, sobre cura, estava falando com o irmão Eloy, ali embaixo, sobre cura. E eu estava dizendo para ele, o meio que Jesus deixou para nós testificarmos a cura foi a medicina. A gente crê que Jesus cura. Agora, sabe quando é que a gente dá o testemunho? É quando a gente vai no médico e detecta o problema. Aí depois que é testificada a cura, eu creio, eu sei que Deus me curou. E como prova que Deus me curou, eu vou lá no médico fazer outro exame. A enfermidade não estará mais lá. Não é verdade? Deus deixou a medicina para atestar ali a cura dele. Agora a glória deve ser para Deus. Quem merece? Quem curou foi o médico? Quem curou foi os obreiros da igreja? Não, nós exercitamos a nossa fé. Agora a glória é para quem? Para Deus. Então você vê, por melhores e mais habilidosos que nós sejamos, quem é que merece toda a honra e toda a glória? É Deus. Ele merece toda a honra e toda a glória. Não é? Por exemplo, ó, quer ver uma coisa? Vamos lá, irmão. A gente está na escola dominical. Posso falar uma coisa agora? Posso? Se eu posso, digo amém. Vocês são curiosos. Aí assim, ó. Quer ver? Ó, irmã aí, veja aí o que eu vou dizer. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Não é isso que estão fazendo hoje em dia? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é falta de humildade. Porque eu julgo que é falta de humildade de quem está falando. Eu não dou a paz do Senhor a segunda vez. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Por sinal, não precisa dizer saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Não. Você vê que eu não digo isso. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Ou a paz do Senhor para os irmãos. E pronto. Não é verdade, irmãos? Eu não preciso que alguém tenha que responder e gritar um amém para poder eu me sentir feliz. Você concorda que a pessoa que quer um amém, ela não é o amém para Deus, é o amém para ela? Eu quero um amém, quero ouvir um amém bem forte. Amém? 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 Eu não vou sair daqui enquanto vocês disserem amém. Quando eu era da mocidade, tinha um menino, eu era ali da mocidade, tinha um menino que eram terríveis. Aí ele dizia, ninguém diz amém, para ele ficar lá. Né? Dizendo, amém, amém, amém. Hoje os meninos daqui não fazem isso, graças a Deus. Mas na época da minha mocidade tinha uns que eram terríveis. Terceiro, irmãos, olha só. As duas grandes lições, a lógica do reino de Deus. Você vê que a lógica do reino de Deus, deixa eu comentar para ir para os últimos pontos, é diferente da lógica humana. Qual é a lógica humana? É aparecer na foto. Qual é a lógica do reino de Deus, irmão? É Deus ser glorificado. Eu ensinava, já que a gente está falando dos discípulos de Jesus, eu estava numa reunião discipulada essa semana e estava uma briga, bem assim, ó. Os irmãos dizendo, sabe qual é o problema do discipulado? É o excesso de atividade da igreja. A igreja é muito ativa e isso está fazendo o discipulado sofrer. Tem muita festa na igreja e não dá tempo de discipular o povo. E eu calado, eu não vou falar enquanto me der a oportunidade. Aí eu fui o último a me dar a oportunidade. Pastor Mário Sérgio, não, fale, homem, tá bom, eu vou falar. Eu não acho que o ativismo da igreja seja barreira para o discipulado. Eu acho que vocês não sabem o que é discipulado. Sabe por quê? Porque vocês querem 80% a 90% do que a gente faz no discipulado, a gente não faz na igreja. Quer ver um exemplo? Eu vou dizer quais são os elementos do discipulado. Eu vou falar porque a lógica do reino é diferente da lógica humana. Quais são os procedimentos do discipulado? O curso bíblico do discipulado. Vocês que já foram discipuladores, irmão Eloy, irmão Júnior, irmão
irmão Gerson, irmã Marilene, vários irmãos aqui, irmã Francineuda, a nossa irmã Maura, nossa irmã Maura, que no próximo ano vai dar aula na escola dominical. A irmã Maura e o esposo dela, irmão Sidney, eram professores da escola dominical, não é isso? Bem ativos, inclusive eram seguidores fiéis ali das pré-aulas de Thaís, as dicas que ela dava antes das dinâmicas, né, das aulas, eram bem ativos na área de adolescente, de jovem, né? Então aptos a ensinar, viu? Eu aviso que às vezes o superintendente precisa, né, de alguém para a escala, está fazendo a escala do próximo trimestre, já pode conversar com eles dois e ver a disponibilidade do servo de Deus. Mas o discipulado, me diga uma coisa, o curso bíblico do discipulado que o senhor dava, irmão Júnior, o senhor dava na hora do culto? Não. E me diga uma coisa, a igreja sabia, o senhor estava lá na casa de Evandro, foi uma pessoa que o senhor discipulou, Evandro ali. As pessoas sabiam que o senhor estava lá discipulando? As visitas que a gente faz, a gente publica no jornal? Mas você concorda comigo que de 80% a 90% das coisas que a gente faz no discipulado, a igreja nem sabe? E como é que o ativismo da igreja é uma barreira para o discipulado? Não é, irmãos, não é. Agora, tem pessoas que querem ser notadas. No reino de Deus, o que a gente menos é notado. Por exemplo, a pessoa diz assim, o pastor não sabe, ali a irmã bagunçando o conjunto, o pastor não faz nada. Quem diz que o pastor não está fazendo nada? Na verdade, ele não faz, porque a Bíblia diz que ai daquele por quem vem o escândalo. Ele não faz uma coisa pública, mas nos bastidores tem alguma coisa acontecendo. Ah, o pastor não sabe, tem uma irmã que há 4 meses não vem no culto. Calma, irmão. A irmã me falou que viajou para trabalhar. Só que eu não vou expor a vida da irmã na igreja. Aquele irmão, eu vi o irmão lá no centro, é o trabalho dele, tenha calma, eu sei de tudo. Não é verdade, irmãos? A lógica, você vê, Jesus está falando de humildade. No mundo o povo tem humildade? Jesus está falando para ter cuidado. Nós não devemos aparecer, quem deve aparecer é Ele. No mundo é assim? Não. Então você observa que as conclusões em relação ao reino de Deus, elas são diferentes das coisas de Deus. Aliás, as coisas de Deus são diferentes das coisas do mundo. Na maioria das vezes andam em sentido contrário. Enquanto o mundo vai numa direção, o reino de Deus vem em outra direção. Quer ver assim, ó? Quer ver um exemplo prático bíblico? Pega o sermão da montanha, ou o sermão do monte, e comece a analisar o sermão do monte. Bem-aventurado aos que riem. Não é assim, irmão? Diga amém. Não é assim que está escrito, meu Eloy? Não. Bem-aventurado é os que choram. Você vê, ó, não contraria a lógica humana. Você observa, meu Deus, alguém que não é crente, você não vou para essa igreja nunca. Viver chorando. Eu quero no mundo, eu ver rindo. Aí a Bíblia diz, bem-aventurados é os que choram. Bem-aventurados são os justiçados, são aqueles que, né, só tem causa ganha. Aí quando a Bíblia diz, bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurados é aqueles, ó, todo mundo fala bem dele. É o cara, é o bambambam. Ninguém nunca falou mal de vocês, sem vocês fazerem nada. Na maioria das vezes é assim, irmão, a gente está fazendo a obra de Deus e o povo está falando mal da gente. É ou não é, irmão Eloy? Não é dessa maneira? Pronto, agora senta aí os magos do Oriente já vão falar. Ó, eles já chegam interpretando, né, irmão? Olha, bem-aventurado, olha para cá. Bem-aventurado não é os que só falam bem dele. Bem-aventurados são aqueles que por minha causa vos injuriarem e mentindo falarem mal contra vocês. Não é assim que diz a Bíblia? Ou seja, a lógica do reino de Deus contraria a lógica do mundo. Contraria ou não, irmãos? Contraria. Então a gente, eu vejo como é uma parábola rica. E ainda poderia falar um pouco mais sobre essa parábola, sobre a riqueza dessa parábola. Né? Quando chega as outras classes, vamos concluir. Ó. Primeiro, no terceiro tópico, vamos concluir agora. A recompensa da humildade e do altruísmo. Humildade e altruísmo, irmãos.
Jesus nos ensina o que? O cultivo da humildade e do desprendimento, que é o que a gente está falando. Também conhecido como amor desinteressado ou altruísmo. Irmãos, imagine se eu agisse assim na igreja. Eu só vou ajudar irmã Francineuda. Sabe por quê? Porque ela é viúva. Olha só. Viúva, branca, dos olhos verdes. Olha aí, irmã Maneira. Deve receber muito dinheiro e não tem com quem gastar. Eu vou me aproximar dessa viúva, porque aí tem, né? Mistério está ali. Agora, aí chega o irmão Joademir. Deus me livre, quero conversa com o irmão Joademir, não. Vai pra trás. Vai pra lá, eu vou agradar, não vai sair nada, ó, mão de vaca. Né? Ninguém vê R$1, ninguém vê nem botando oferta na igreja. Eu estou brincando, irmão, não é verdade isso, viu? Estou brincando. Mas, no entanto, a gente está aprendendo o quê? Sobre o amor desinteressado, que é também chamado o quê? Altruísmo. Isso são características indispensáveis ao verdadeiro cristão. Então, mais do que uma lição de educação humana, Cristo fala sobre o privilégio que nós possuímos de servir e de não sermos servidos, tá certo? Exaltando o serviço ao próximo, não por vanglória, mas por dedicação pessoal ao altruísmo. Olhe para mim, Jesus, senta aí um pouquinho, está chamando a atenção. Isso, fica aí. Então olha só, eu sei que é o Jesus da peça, que ele está com a marca na mão ali. Tem as marcas, né? Então assim, o que quer? Então olha só, para concluir a lição enquanto chegam os demais. Então olha só, irmãos, até me perdi no que eu ia falar, tá certo? Então são características, exaltando o serviço ao próximo não por vanglória, mas por dedicação pessoal ao altruísmo. Lembrei, irmãos, nós não somos salvos por obras. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Aí a Bíblia diz, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Agora me diga uma coisa, mais na frente, Tiago, ele fala da nossa fé, e ele diz assim, a fé sem obras, ela é o quê? Morta. É possível um crente não ter obras de fé? É possível um crente não ter obras de fé? É impossível, irmão. Se é crente, tem obras de fé. Agora, qual é a diferença? As obras, elas não gloriam a pessoa, elas glorificam a Deus. Como elas glorificam a Deus, as honras que nós deixamos de receber aqui, quando chegarmos no céu, nós vamos receber em forma de galardões. Muito bem. Mas não é assim? A gente dá glória a Deus. Quando chegar no céu, Deus vai dar as honras para a gente. Não é assim que vai funcionar? O tribunal de Cristo, onde os salvos vão ganhar galardões, vão receber os galardões. E para terminar, irmãos, para a gente concluir, uma palavra-chave, irmãos, que é esquecida muito nos dias de hoje e é mal interpretada. Vamos lá, só relembrar, vocês já sabem. O amor. O que é o amor ao próximo? É deixar uma cesta básica no abrigo dos velhos? Não, peraí, vamos diferenciar. Para ninguém dizer que eu falei mal de deixar uma cesta básica. A igreja tem as suas missões. Vocês sabiam disso, que a igreja tem as suas missões? A igreja não tem uma missão, a igreja tem várias. Por isso que eu defendo que o culto não deve ser o culto de missão, deve ser o culto de missões. A igreja tem várias missões, ela não tem só uma missão. Pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações, não é? Pregar o evangelho é uma missão, fazer discípulos é outra missão. Quer ver uma coisa? Assistir órfãos e viúvas é outra missão, não é verdade? Quer ver uma coisa? Cuidar dos necessitados é outra missão. Então você vê, a igreja tem várias missões, ela não tem uma missão. Agora, todas essas missões, elas giram em torno de uma palavra. Eu vou dizer ao irmão qual é: amor. O que é o amor bíblico? Conduzir as pessoas a Cristo.
eu não cuido dos órfãos e da viúva porque é o Natal. Não, é o Natal, vamos andar de Papai Noel jogando doce para as pessoas na rua. Por sinal, eu sou contra, irmão, correr atrás daqueles doces. Eu sei por que eu sou contra. Um dia eu vou contar para vocês a verdade. Mas eu falo, não é por brincadeira nem por radicalismo, não. Tá certo? Eu sou contra aquilo ali. Depois eu digo a vocês, numa reunião de obreiros, vou dizer aos obreiros por quê. Aí a gente fala, irmãos, vamos deixar. Chegou o dia 25 de dezembro, a pessoa diz, pronto, eu cumpri minha missão, pastor. Qual é a sua missão? É comprar uma cesta básica na época do Natal e lá deixar com a pessoa. Não, irmão, não precisa ser o Natal para você fazer isso. Você pode fazer isso o ano inteiro. É uma das missões da igreja. Vocês estão entendendo que eu não estou dizendo que é errado levar uma cesta básica para ninguém. Eu estou dizendo que a igreja faz isso o tempo inteiro. Ela não faz só uma vez no ano. Se o amor é a palavra que rege isso, Deus amou o mundo de tal maneira que foi capaz de dar o seu Filho unigênito. Diga uma coisa, Jesus só é Jesus no Natal? É? Jesus só é Jesus dia 25 de dezembro? Jesus só é Jesus na Semana Santa? Quando o povo mata o Judas, né, na sexta-feira, rouba a galinha da sexta para o sábado, né, come bacalhau no domingo e diz assim, pronto, é Semana Santa. Compra um ovo de Páscoa, que exalta o coelhinho, né, e não Jesus, aí dá uma cesta básica, pronto, cumpri minha obrigação. Fui para a cerimônia religiosa, recebi uma cinzazinha na testa, pronto, cumpri minha obrigação. Eu estou falando que o crente é diferente. Se a palavra é amor, o amor não é para ser praticado um dia do ano, o amor é para ser praticado todos os dias. Me criticaram essa semana, vou terminar dizendo isso. Aí disseram assim, pastor, eu fui para o culto de Natal na sua igreja e saí de lá escandalizado. Eu disse, por quê? Alguém pecou que escandalizou a igreja? Não, saí escandalizado com o senhor. Meu Deus, o que foi que eu fiz de errado no culto? É assim, pastor, no Natal tem que dizer que Jesus veio e que ele vai levar todo mundo para o céu. Se eu não disse isso, sim, o senhor meteu o cajado na igreja. O senhor disse que muitos estavam indo para a igreja, mas não era para adorar Cristo, que os magos foram adorar Cristo. E pessoas não estavam indo adorar Cristo. Tinha que tomar o exemplo do mago. Eu disse, o que é que eu falei de errado com isso? Não precisa ser tão duro, pastor. Basta que as pessoas saibam que Jesus veio, que eles vão morar no céu. Digo, ó, meu filho, eu não sei como é na sua igreja, mas eu já sei que na sua igreja ninguém vai para o céu. Porque a minha igreja sabe que para ir morar no céu não é só saber que Jesus Cristo existe, não. É andar conforme os estatutos e os mandamentos que Ele deixou para cada um de nós. Não é assim, irmãos? Esse é o verdadeiro Natal, essa é a verdadeira Bíblia Sagrada, não é? Que Deus nos abençoe e que, se Jesus não voltar, irmãos, daqui para segunda-feira, no próximo domingo, nós estejamos aqui para a primeira lição do ano que vem, do próximo trimestre, tá certo? Deus abençoe.